dia, crianças! Tudo bem com vocês? Crianças, quanto tempo? A tia já estava com saudade. Acabou o trimestre, né? E foi maravilhoso o trimestre, não foi? Crianças, vocês lembram do desafio que eu lancei? O desafio de falar os 13 versículos de cor? Será que alguém conseguiu, hein? Não sei, eu quero saber quem conseguiu decorar os 13 versículos do trimestre passado, que nós aprendemos sobre o nosso amigo Jesus. E agora, nesse novo trimestre, com mais alunos, eu quero dizer que todos são bem-vindos, porque apesar da gente estar na terceira lição, né? Eu não estava na primeira com vocês, foi a outra tia, na segunda foi outra tia. Então, eu também quero desejar a todos que sejam muito bem-vindos nesse trimestre. E nós, aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, temos uma alegria muito, muito grande de estar com vocês todos os domingos de manhã na nossa EBD. E vocês são muito bem-vindos. Convido todos os amigos de vocês para assistir conosco, tá bom? Nós vamos estudar nesse trimestre, crianças, sobre os milagres. O meu amigo é poderoso. E o seu amigo é poderoso? Fala aí para a tia. Quem é esse amigo poderoso? Olha aqui a nossa revista que a gente está estudando. Quem já está com a sua revistinha? Quero ver no final do trimestre todas as revistinhas com todas as atividades prontinhas, bonita, revista bem bonita. Olha que vem na minha mente. Quem estiver na última lição com a revista toda bonitinha, igual tá agora, com todas as atividades feitas e corretas, a tia Flávia vai dar uma lembrancinha. Tô prometendo, hein? Será que eu vou cumprir? Eu vou cumprir sim, tá bom? Então, quero desejar, assim, boas-vindas para os nossos visitantes, para os nossos amiguinhos que todo domingo estão aqui. Vocês são muito bem-vindos. E a nossa classe de Jardim 2 é da idade 5 e de 6 anos. Então, você que tem 5 e 6 anos, todos os domingos, vem assistir conosco a nossa EBD. Vamos orar para começar a nossa EBD? A tia já falou muito, né? Deixa eu perguntar aqui, quem já tomou café? Vocês já tomaram café? Já lavaram o rosto? Estão bem acordados? Pega a Bíblia, a revista, o nosso livrinho de oração e também, criança, a oferta. Não pode esquecer da oferta, não. Então, tudo certinho, prontos para começar? Então, agora nós vamos orar e vamos abrir o nosso livro. Vamos lá? Vamos começar, hein? A tia vai ler junto com você. Eu quero ver quem sabe ler, já pode começar a ler, tá bom? Vamos ficar numa posição assim bem bonita para orar? Sentadinhos no chão, ou no sofá, ou na cadeira. Quero ver aí como que vocês estão. Quem quiser, manda foto para a tia, falando como que vocês assistiram a EBD de vocês. Vocês podem sentar todo mundo bem bonito aí no chão para assistir e participar. Não é só para assistir, é para participar, tá bom? Vamos lá, hein? Começando, hein? Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Olha que maravilhoso este Deus! Glória a Deus, né, crianças? Salmos, hein? Vamos para os Salmos. Senhor, me ajuda a ler a Bíblia todos os dias para descobrir a mensagem de Deus para mim. Querido Deus, quero estudar mais a sua palavra. Agora nós vamos orar pelas crianças do Barei. Senhor, oramos para que as crianças tenham liberdade para compartilhar a fé em Cristo. Vamos fechar o olhinho, que a gente estava lendo, né? Agora vamos fechar o olhinho. Papai do céu, muito obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa, onde todas as crianças estão sentadas para aprender e participar, Senhor, da Tua palavra. Que elas possam compartilhar com alegria deste amor tão grande que o Senhor tem, dessa proteção que o Senhor nos dá, Senhor, que elas também possam, ó Deus, falar de Ti para as outras crianças, para que as outras crianças também tenham a Tua proteção, Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém.
Crianças, glória a Deus, porque nós temos Jesus, que é o nosso escudo, que nos protege de todo o mal. Então, quem tem Jesus aí, quem tem Jesus tem tudo, não é mesmo, crianças? Agora que nós já oramos, nós vamos louvar ao Senhor com um corinho, um hino bem bonito, que tem tudo a ver com a história de hoje. E eu quero saber aí, quem estudou, vocês já mandaram o versículo, já decoraram, fizeram a atividade, mas estudaram mesmo? Eu quero saber se vocês estudaram, hein? Vamos agora ouvir o louvor. Enquanto a gente louva a Deus, vamos ofertar. Vamos ofertar todos? A tia, ó, trouxe a ofertinha dela. Não pode esquecer a ofertinha, né? Para o culto ser completo. Vamos lá, todo mundo ofertando? Ofertando e louvando. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou. Fez água em vinho virar, 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Muito bem, agora que vocês já ofertaram, nós já oramos. Agora eu quero agradecer a Deus por essa oferta. Vamos fechar o olhinho? Papai do céu, muito obrigado por cada criança que ofertou. E aquelas que não puderam, Senhor, que no próximo domingo elas possam ofertar com muita alegria na tua casa. Amém. Criança, você que não conseguiu ofertar pelo PicPay nem pelo Pix, você pode trazer para a igreja à noite, tá bom, crianças? Vamos lá? A tia tá ansiosa, assim, com muita vontade de compartilhar a lição de hoje. Vocês perceberam aqui o cenário de hoje? O que vocês acham que parece esse cenário, hein? Tá parecendo uma casinha, uma janelinha de uma casinha, não é isso? Então, a história de hoje que nós vamos ouvir aconteceu numa casa. Que casa é essa e de quem era essa casa, hein? Vamos saber agora? Qual o título da nossa aula? Jesus cura uma mulher. Jesus cura uma mulher. Mas, criança, Jesus curou tantas mulheres. Jesus fez tantos milagres. Que mulher será essa em que Jesus curou? Vocês sabem? Fala aí para mim que eu quero saber se vocês sabem que mulher é essa que Jesus curou. Jesus curou muitas pessoas. Onde Jesus passava, que tinha um enfermo, ele ia curando. Ele curava todas as pessoas. Porque, Jesus é muito amoroso, é muito misericordioso e ele tem todo o poder. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Sabiam disso? Então, crianças, Jesus pode curar todas as enfermidades, não importa qual seja. Ele pode curar. Porque quando a gente está dodói, a gente,
ora, pede a Deus. Então, se você, mesmo sendo criança, sabe de alguém que está doente, você pode orar, sabia? Você pode orar, buscar a Deus. Se tem algum amiguinho, seus familiares, você pode orar pelo enfermo. Não é só os adultos, não. Você também pode orar. E Deus se alegra muito quando nós buscamos e oramos com fé, porque Ele vê que nós temos fé e estamos pedindo para Ele, porque só Ele pode. Só Ele pode fazer todas as coisas. E Ele ama nos abençoar. Sabia, criança, que Jesus gosta de nos abençoar? Ele fica alegre, Ele fica feliz em nos abençoar. E essa história fala de uma cura. Vamos abrir aí a Bíblia. A história de hoje, todas as histórias que nós contamos para vocês, aqui na EBD, ela está escrita na Bíblia, na Palavra de Deus. E a história de hoje, crianças, olha, é uma história muito importante. Essa mulher é muito querida, hein? Porque 3 pessoas escreveram sobre ela. 3 pessoas falaram sobre este milagre. Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 apóstolos de Jesus falaram do milagre, que a tia vai falar agora. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 8, no versículo 14. Do versículo 14 ao versículo 17, nos conta essa linda história. Quem já sabe tudo aí? Vai falando aí, hein? Crianças, antes de eu falar dessa história, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Será, crianças, que vocês acreditam mesmo nesse Deus que a tia está falando aqui? Será que você crê mesmo de todo o coração, com a sua mente, com o seu coração? Você crê que Jesus é poderoso, que Ele pode todas as coisas? Se você crê, criança, você está fazendo a coisa certa, porque só Jesus, só Ele é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Todas as nossas enfermidades, Ele pode curar. E nesta manhã, a tia Flávia vai falar para você sobre um grande milagre que aconteceu. E Mateus escreveu isso. Vamos então saber aqui, olha, quem já falou aí o nome? Já falaram o nome da mulher? A Bíblia não fala o nome dela. Nenhum dos 3 falaram o nome dela. Ela era sogra de Pedro. Mas a Bíblia não fala o nome dela, só fala que ela era sogra de Pedro. O que é sogra, crianças? Vocês sabem? Sogra é a mãe da mulher de Pedro. Olha que legal! Então, foi a mãe da mulher de Pedro, que era sogra de Pedro. Olha que interessante. Então, essa mulher, ela era muito querida. E lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 17, está o nosso versículo para memorizar. Quem memorizou aí? Fala, eu! Vocês são, 10. A tia vai ler aqui na Bíblia e vai aparecer aqui no visor da TV para vocês todo o versículo. Quem não decorou vai ter oportunidade de decorar agora. Vamos lá juntos? Vamos tentar falar? Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas feridas. Mateus 8, 17. Vamos falar bem bonito? Ele, quem é ele? Quem levou as nossas doenças? Foi Jesus. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas feridas. Mateus 8, 17. Como assim que Jesus levou as nossas doenças? Para onde Ele levou? Vocês sabem? Vocês lembram, crianças, que Jesus, ao morrer na cruz, seu sangue ali foi derramado para nos redimir de todo o pecado. E quando Ele estava carregando aquela cruz, Ele estava levando sobre Ele, crianças, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Então agora, as enfermidades, as doenças, nada pertence a nós, porque Jesus já levou. E quando nós oramos com fé, nós podemos ser curados. E Deus é glorificado
Quando nós buscamos a Ele com fé, crianças. Vamos sempre que a gente for orar com fé. Não pode ficar com um pontinho de interrogação, não. Será que Deus vai me ouvir? Não, orar com fé. Combinado? Então, porque Jesus levou todas as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Vamos falar bem forte agora, bem bonito? Ele levou o quê? O que Jesus levou? Olha só, as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Mateus 8,17. Muito bem, parabéns para vocês. Vocês são nota 10. Como Jesus fez isso? Crianças, vocês já ficaram doentes? Pois é, Jesus levou tudo. Por isso que a gente está aqui, forte, com saúde, porque Ele tem nos sustentado. Mas, criança, às vezes a gente fica doente, não é? Quem aqui já ficou doente? Me conta aí no chat. Vocês já tomaram remédio? Já foram para o hospital? Crianças, quem aí gosta de remédio? Tem crianças que, não toma remédio de jeito nenhum. A mãe tem que colocar suquinha, tem que dar água, não é mesmo? Crianças, porque remédio é muito ruim, não é mesmo? Tem criança que faz careta, tem criança que chora. Tem criança que faz, sabe o quê? Vomita o remédio. Porque é muito ruim. Tem crianças que choram, não gostam de tomar vacina, não gostam de injeção. Porque tudo isso é ruim, né, crianças? Mas Jesus, Ele cura sem remédio. Sabe por quê? Porque Ele tem todo o poder. Ele não precisa de remédio. Então, quando nós oramos com fé, nós cremos no poder de Deus. A gente ordena a doença em nome de Jesus e ela vai embora. Mas às vezes a gente continua doente. Por que será? Porque às vezes, crianças, Deus fala assim, não, agora não, espera um pouquinho, fica só mais um pouquinho doentinho aí, dodói, porque eu quero que você, ora mais, que você está orando pouco. Quando você está bom, você não ora. Então, você vai ficar só mais um pouquinho dodói para você lembrar de orar. Por isso que quando a gente fica bom, a gente tem que orar muito, agradecer muito, para a gente continuar forte. Então, aprende a lição de hoje, hein? Quando Deus der a bênção, continua orando, continua buscando. Não pode parar. Tá bom, crianças? E a nossa história vai começar. Sabe como que vai começar a nossa história? Jesus, ele estava lá em Cafarnaum. Cafarnaum, crianças, é uma cidade pequena, mas uma cidade importante da Galileia. E Jesus estava na sinagoga. Quem sabe o que é sinagoga aí, hein? Sinagoga é um lugar, uma tenda, uma casa, onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. É como se fosse a igreja hoje. E as pessoas se reuniam ali para orar, para aprender da Bíblia, para ler e ouvir os mestres ensinar. E Jesus estava ali ensinando. E geralmente as pessoas se reuniam na sinagoga nos sábados. Então, era um dia de sábado, porque Jesus estava na sinagoga. E ele estava ensinando com autoridade, falando para toda aquela multidão. E naquele dia, Jesus, ele expulsou um espírito mau de um homem que estava com um espírito mau. E Jesus expulsou aquele espírito mau daquele homem. E ele curou muitas pessoas naquele sábado, naquele dia na sinagoga. Depois, criança, que passou a manhã, eu acredito, criança, que já tinha passado o horário do almoço, porque as pessoas perdiam a noção do tempo, elas queriam ficar perto de Jesus o tempo todo, ouvindo e recebendo os milagres, as curas, a libertação, recebendo o amor de Jesus. E tinha passado um tempão já, Jesus estava muito cansado. Muito cansado, porque imagina, criança, você falar a manhã toda. E Pedro,
que era muito amigo de Jesus. Eu trouxe aqui para vocês alguns personagens. Olha, esse aqui, ó, André. Olha aqui, ó, os amigos. André, Jesus. A tia vai colocando assim, ó, para vocês olharem. Olha só. Esse aqui é o Pedro, o João. Olha só que legal. Eles convidaram Jesus para ir, ó. Pedro convidou Jesus para ir na casa dele. Que Pedro morava ali em Cafarnaum. Então, eu acredito que Pedro pensou assim: ai, ó, tô com uma fome. Jesus também deve estar com fome. Todo mundo está cansado. Aí Pedro convidou Jesus para ir à casa dele. E eles foram lá andando para a casa de Pedro. Quando eles chegaram lá na casa de Pedro, crianças, naquela época, as casas eram assim, tudo pertinho uma da outra. Sim, todo mundo morava muito juntinho, muito pertinho. E as famílias eram grandes, né? Todo mundo estava ali junto. E as casas eram as portas viradas, como se fosse uma pracinha. Então, todas as portas eram viradas pelo mesmo lado ali. Então, todo mundo sabia de todo mundo. Quando Jesus chegou na casa de Pedro, os vizinhos de Pedro todos viram Jesus chegar. Então, já sabia, ó, tem aqueles vizinhos, ó, Pedro chegou com Jesus. Aí o outro vizinho, ó, Pedro chegou com Jesus. Então, os vizinhos de Pedro tudo viram Jesus chegar ali. Porque eram as casas todas pertinhas e as portas eram tudo pertinho uma da outra. Aí Jesus entrou para a casa de Pedro. Quando Jesus entrou, crianças, vocês lembram de quem que a tia está falando, né? Olha, tinha uma pessoa, crianças, deitada. Sabe quem era essa pessoa que estava deitada, crianças? Era a sogra de Pedro. Ela estava deitadinha, crianças, lá, quietinha. O que ela tinha, crianças, vocês sabem? A sogra de Pedro estava deitada. No meio do dia. Ah, criança, sabe por quê? Ela estava dodói. Ela estava com muita febre, muita febre. Vocês já ficaram com febre alta? Queimando de febre, tremendo de febre? Crianças, a febre é horrível, né? Quando a gente está com febre, a gente quer ficar deitado debaixo do cobertor, não quer comer, não quer beber, não quer brincar, não quer fazer nada. A gente não tem ânimo para nada. Crianças, tem pessoas que estão com a febre tão alta que fala coisa com coisa. Tem sonhos esquisitos. É. Tem pessoas que, ó, vai no banheiro toda hora, dá dorzinha na barriga, de tanta febre, dá dor de cabeça, dá dor no corpo, fica fraquinho porque não quer comer. A sogra de Pedro estava assim, porque a Bíblia diz que a febre dela era muito alta e nada passava aquela febre. Eu acho que se fosse assim, não tem quando a gente está com muita febre, que a gente toma um banho bem gelado para ver se a febre passa? Pois é, eu acredito que ela já tinha tomado um monte de banho e ela estava lá deitadinha. E Pedro, crianças, ele chegou todo feliz, todo animado. Pedro, André, Jesus, Tiago, João e os discípulos andavam tudo com ele. Aquele monte de homem. Homem come muito, não é? Vocês comem muito, meninos? Imagina, eles estavam com fome o dia todo lá na sinagoga. Eles chegaram cansados e com fome. E a sogra de Pedro lá, deitadinha, quietinha. Aí alguém veio logo falar para Jesus. Pedro, as pessoas que estavam dentro da casa vieram interceder por ela. Crianças, o que Jesus fez? Será que Jesus ficou lá sentado assim, eu já estou cansado. Já preguei muito hoje, já curei muitas pessoas, eu já expulsei demônios de várias pessoas, estou cansado. Jesus, ó, ele ouviu aquelas pessoas falando com ele. Porque o nosso Deus, Jesus, ele tem ouvidos.
Tem pessoas, crianças, que adoram deuses que não ouvem, mas o nosso Deus, ele ouve. Ele nunca está cansado. Ele nunca está com preguiça. Ele nunca está desanimado. Ele sempre está, ó, com os ouvidos abertos para nos ouvir. E eles falaram com Jesus. E Jesus, ó, sabe o que ele fez? Ele ouviu e foi lá e viu a sogra de Pedro. O nosso Deus, ele tem olho e ele vê, crianças. Olha que maravilhoso. Porque, crianças, tem Deus por aí que tem olho, mas não vê. Mas Jesus, ele nos ama tanto que ele foi lá, ouviu e foi lá e viu ela. Mas Jesus é tão poderoso que ele poderia curar a sogra de Pedro lá sentadinho no sofá, sentadinho na mesa, na sombra. Ele não precisava de lá. Mas como ele ama tanto, tanto, que ele mesmo cansado do seu corpo físico, cansado de andar, ele levantou e foi lá, olhou para ela. E a Bíblia diz, crianças, que Jesus olhou e tocou em sua mão. Olha que coisa linda! Jesus estava ali olhando ela como um médico, examinando a paciente, viu que ela estava com muita febre. E Jesus fez, sabe o quê? Ele ordenou e a febre foi embora na mesma hora. Olha que maravilha! O nosso Deus, ele ouve, ele vê, ele toca e ele fala, criança, e ele ordena a cura e a enfermidade vai embora. E na mesma hora, sabe o que aconteceu com ela? Ela levantou, crianças, feliz, forte, animada. Ela estava toda fraquinha, desanimada, triste. Não queria saber de nada, só queria ficar deitada. Ela levantou e foi curada. Crianças, Jesus não curou ela aos pouquinhos, não. E ela, quando ela levantou, ela não falou assim, ai, agora que eu estou aqui curada, eu vou ficar mais um pouquinho na cama, sabe? Vocês fazem as coisas aí, meninos, podem comer, podem fazer a comida de vocês. Não, ó, nada disso, sabe por quê? Onde Jesus está, ele opera milagres e não tem preguiça. As pessoas que recebem Jesus não têm preguiça. Ela levantou e foi servir Jesus. Ela foi servir na mesma hora. Crianças, olha que interessante na nossa aula. Vocês estão entendendo? Jesus entrou na casa de Pedro e a bênção chegou. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus está aí na sua casa? Ele entrou na sua casa? Se ele ainda não entrou, criança, abre a porta, faça como Pedro, convida Jesus, que ele vai entrar na sua casa e você será abençoado. Deus vai curar, Deus vai salvar. Aquelas pessoas que estiverem na sua casa tristes vão ficar felizes. Porque Jesus, quando ele chega, olha, as coisas ficam boas, tudo melhora. A alegria chega com ele. Criança, mas Jesus veio só para curar? Jesus veio para nos salvar. Sabe por quê, crianças? Quando Adão pecou lá no Éden, junto com o pecado veio as doenças. E o diabo, crianças, ele usa o pecado, as doenças, tudo para nos, deixar longe de Deus, triste. Essas coisas são armas do diabo. O pecado, para quê? O pecado vem na gente e a gente fica doente. Mas Jesus, ele veio para nos salvar, para livrar e perdoar os nossos pecados. E ele também veio para curar as nossas feridas. E sabe o que Jesus faz com a morte? Ele nos dá a vida eterna. Olha que maravilha! Então, quem tem Jesus é salvo, é redimido, é perdoado, é curado e tem a vida eterna. Então, Jesus veio para isso.
Crianças, e a sogra de Pedro, ela recebeu Jesus, recebeu a cura e começou a servi-los. E aí eles estavam ali, ó, os vizinhos, todo mundo olhando, vendo que a sogra de Pedro estava curada. Sabe o que aconteceu, crianças? Ó, um monte de gente, quando ficou de tarde, porque era um dia de sábado, quando entardeceu, que o sol se pôs, veio aquele monte de gente na casa de Pedro. E Jesus curou todo mundo. Jesus salvou aquelas pessoas e curou todas as enfermidades daquelas pessoas. Jesus não para, né? Ficou de manhã, à tarde e à noite, crianças, operando milagres. E sabe o que é mais importante, crianças? Que Jesus, ele fala para multidões. Ele fala para uma pessoa, como falou e curou a sogra de Pedro. E ele cura 1, 2, 3, 4 pessoas. E ele cura todas as pessoas. Não importa a quantidade de pessoas. Porque ele ama cada um. Ele ama todos nós. Não importa como a gente seja, ele nos ama. Não importa como você esteja, criança, ele te ama. Então, assim, a tia quer muito que você receba Jesus. Abre a portinha do seu coração. E deixa Jesus entrar no seu coração. Porque quando ele entrar na sua casinha, ele vai morar lá e vai fazer maravilha na sua vida. E através de você, criança, muitas pessoas vão receber Jesus. Porque quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós e nos enche de amor. E aí esse amor que está em nós, ó, a gente vai transmitindo para as outras pessoas. Não é maravilhoso, crianças? E a sogra de Pedro, ela recebeu esta cura. E Jesus, criança, ele veio a este mundo para mostrar o amor que ele tem por nós, para nos ligar de novo a Deus. Porque a desobediência, o pecado de Adão, ó, fez o quê? Nos afastou de Deus e a gente peca toda hora, a gente continua pecando, desobediência igual a Adão. Não podemos culpar Adão, não, a gente ainda peca também. E Jesus está todos os dias nos perdoando e ó, batendo na portinha do nosso coração, querendo entrar, para que ele faça um grande milagre em nosso coração. Vamos então fazer como ela, servir a Jesus. Ó, ela serviu a Jesus naquele dia, talvez com comida, mas nós podemos servir a Deus orando. Nós podemos servir a Deus fazendo, sabe o quê? Ó, com o nosso tempo. Podemos servir a Deus com o nosso tempo. Às vezes a gente fala que não tem tempo, né? Mas bem que a gente tem tempo para brincar, né? Nós também podemos servir a Deus, ó, com a nossa vida, entregar toda a nossa vida a Jesus e servir a Ele. Nós também podemos servir a Deus com o nosso dinheiro. Tem pessoas que gostam de servir a Deus com tudo, menos com isso aqui, ó. Porque isso aqui, ó, tem gente que não quer. Mas com o nosso dinheiro, nós também devemos servir a Deus. Então, agora você vai fechar o seu olhinho e vai orar. Você vai falar com o Papai do Céu que você quer servir a Ele, como a sogra de Pedro, que ao ser curada, ela já levantou e começou a servir a Jesus. E você pode servir a Jesus aqui na igreja, em casa, falando com os amiguinhos, compartilhando o vídeo. Compartilha, dá um like. Isso também é anunciar o evangelho a todas as pessoas, porque através da internet, esta aula vai para um monte de pessoas. Então, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar? Papai do céu, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ama. E o Senhor ordena ao Pai, a doença vai embora. Quando o Senhor fala, as coisas acontecem, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, por nos salvar,
por morrer lá na cruz do Calvário e levar sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Estávamos presos, ó Pai, ao mundo, ao pecado, mas o Senhor nos libertou. Obrigada, meu Deus. Amém. Crianças, a tia quer fazer uma coisa com vocês. Tá vendo esse potezinho aqui que a tia trouxe? Esse pote aqui tem um monte de papelzinho aqui. E aí, crianças, você vai fazer uma coisa, porque mesmo você sendo pequeno, você pode orar. E aí você vai escrever no papelzinho o nome da pessoa que você quer orar por ela. A pessoa que está enferma, e coloca no potinho. E vai colocando todas as pessoas que você conhece que estão enfermas. Ou você também pode, criança, escrever num papel e fazer uma caixinha de oração. E aí você coloca todos os pedidos naquela caixinha. E todos os dias, quando você for orar para as pessoas que estão enfermas, você pode abrir a caixinha e ler os nomes. Você pode falar com o Papai do Céu que todos os nomes estão aqui na caixinha, que você está desejando que Deus cure essas pessoas, que você crê no milagre. Você também pode pegar o potinho. Faça isso, sabe por quê? Dessa forma você não vai esquecer. E quando Deus for curando, você vai pegando aquele nome da pessoa que Deus curou, que foi curada por Jesus, e coloca assim, ó, resposta atendida, oração respondida, e vai ali colocando. Mas se você não sabe escrever, você pode desenhar o seu amiguinho, o seu parente, vai colocando lá no potinho da oração, tá bom? A tia vai se despedir de vocês, mas assim, a tia quer muito, 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 muito que vocês nunca esqueçam que Jesus, só Ele, crianças, mais ninguém, Ele é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Não existe outro Deus para curar todas as enfermidades. E Ele pode nos abençoar. Ele morreu por nós e levou sobre Ele, todas as nossas enfermidades, todas as nossas feridas. Nós podemos orar com fé. Fazendo assim, criança, nós vamos estar glorificando a Deus. E Jesus, Ele declarou que foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. Então, não existe ninguém neste mundo, nem no céu e nem na terra, que tem maior poder do que Ele, porque Ele tem todo o poder. Então, fecha o olhinho e a tia vai agradecer a Deus e vai dar tchau para vocês. Pai, nós te louvamos por esta aula e te agradecemos por cada criança. Em nome de Jesus, amém. Tchauzinho, ficam com Deus todos vocês e até domingo que vem. Tchau.